É, a gente só usava o Zoom no IVP, pelo Google Meet eu assinei hoje. Mas dá tudo certo, Deus está com quem quer o bem, é isso mesmo. Está gravando, boa. Conheci num evento de constelação, não foi, Anabela? Foi fantástico. Eu fui logo. Eu acho que o constelador sentiu que eu precisava transformações na minha vida, fui logo a primeira a ser constelada, e foi assim. Eu acho que o que eu estou aqui hoje tem muito a ver com aquela constelação. E com todo o trabalho que eu tenho feito com terapia, com uma psicóloga muito boa, que a minha irmãzinha fez primeiro e me indicou e está me ajudando. Então, estamos sempre precisando da companhia de alguém. Gente, sozinho é muito mais difícil. Sem dúvida. Sempre muito mais difícil. Verdade. Né? Então, deixa eu partilhar, senão eu não me calo, vocês já me conhecem, né? O Rafa tinha que vir, mandar eu calar a boca. Não mudou muito. A Gabi está rindo. Eu queria falar, ele não deixava, eu ficava triste. Sem ele aqui, já viu, né? Ó, já está no final, está me enganando isso aqui. Espera aí. Então, vamos lá. Olha o primeiro slide, para quem me conhece de VP. Ou para gravar, porque senão a pessoa esquece, né? Claro. 7, né, Isabel? Esse 7 que mata a gente. Tá, isso aqui, exatamente. O 7 é terrível. Nossa, gente, tem que estar tudo escrito, senão... Aqui eu já começo, olha, um pouquinho do que eu estava a vos dizer. Eu assisti uma formação semana passada que ela começou dessa forma, eu achei fantástico mesmo. Hoje, eu acho que começa a agradecendo muito por vocês estarem aqui, porque se a gente parar para pensar, nós somos 3% da população mundial que está na busca de alguma coisa, né? Que não está apenas, que não somos iluminados ainda, né? São apenas 2% da população. 95% vai passar pela vida, né, na sobrevivência, não vai buscar um propósito, uma missão, um porquê, não vai buscar esse né, esse, para mim, o único sentido da vida, que é realmente evoluir como pessoa, né? Eu deixar aqui alguma coisa melhor do que quando cheguei. E 3% está na busca, né? Ou seja, aquela pessoa sozinha ali, é a iluminada, ela já está ali no caminho dela, né? Nós estamos ainda aqui, nesse caminho, indo ainda, né? Não sabemos se vamos atrás da manada nos 95 ou se estamos na busca, mas eu acho que um grande sinal da gente estar aqui é isso, nós, né? Estamos aqui. Eu não acredito que a gente venha e vai, e acabou, não entra na minha cabeça, né? E por que isso acontece? Vocês estão vendo bem os slides? Então, sim? Porque, né, de acordo com a pirâmide Vou aumentar aqui um pouquinho, deixa eu ver se fica melhor. Fica. Não, fica. Porque, infelizmente, grande parte da população ela é na sobrevivência mesmo, ela precisa estar o quê? Tratando de pagar, como se diz no Brasil, né, o famoso pagar boleto, pagar as nossas contas, a gente cuidar dos filhos, a gente cuidar de sono, de abrigo, de ter segurança, né, das necessidades básicas de sobrevivência e algumas necessidades depois de psicológicas, né, de segurança, de pertencimento, de estima. Né? Quem lembra que eu sempre falava assim, que a gente só nasce, e, né, nas formações, sobretudo na de cura emocional, a gente nasce e morre só para 2 coisas, né? Para ser aceito e para ser amado. A gente vai estar o tempo todo ser aceito e ser amado, porque a gente, nas necessidades não atendidas na infância, a gente vai continuar buscando essas necessidades ao longo de toda a vida. Então, vai querer ter um status, vai querer ter um carro tal, vai querer ter isso, vai querer ser tal posição, tal status, por quê? Para ser amado, né? Para ser aceito. Isso agora me lembrou uma psicóloga que que está me atendendo agora. Ela fala assim, que uma das coisas primeiras... Seja bem-vinda, Helena. Já comecei aqui, mas foi mesmo agora.
Uma das coisas que ela diz logo nas primeiras sessões é algo do gênero assim, eu não quero saber se você é diretor, quem você é, onde você mora, qual casa, qual carro você tem, eu quero saber o que você não conta para ninguém, os podres todos, que deve ser por isso que você está aqui. Quando ela me falou isso, eu achei fantástico, porque é mesmo assim, né? E quando ela atende executivos e tal, eles começam, né? Com todo um... Não, isso eu não quero saber, não. Isso aí você conta depois daqui para fora. Para mim, aqui é o que você não conta para ninguém. E é isso, né? A gente vai, por quê? Porque é isso tudo que as pessoas acreditam que as preenchem como, né, alguém dê valor. E muito poucas, né? De novo, os 5% vai chegar lá em cima, na autorrealização. No quê? Em buscar um sentido para viver, em buscar um propósito, em buscar uma missão, em buscar por que eu estou aqui, né? E por que é só 5%, né? Só 2% que já vieram iluminados ou foram se iluminando e 3% na busca? Porque só 5% que vai chegar lá em cima? Porque é muito fácil, gente, estar na zona de conforto, não é? É muito fácil a gente manter uma vida inteirinha no que a gente já conhece, no que a gente está acostumado, continuar a conviver com as crenças que foram implantadas lá durante a nossa infância, né? Como eu gostava de falar, a gente foram, né, durante a formação da personalidade, a gente foi instalando um chip, né? A gente instalou um chip e foi instalando softwares ali, na forma de eu funcionar, as minhas crenças, com os meus esquemas. Quem lembra dos esquemas? Todo mundo aqui fez a terapia. A Marta, né? Todos, acho que a maioria aqui fez a formação de cura emocional da terapia dos esquemas. Ou seja, é muito mais fácil eu funcionar, Gabi também, como eu já me sinto confortável, né? E por quê? Porque há um conjunto, e eu vou entrar um pouco nesse conjunto agora, de elementos que vão fazer de tudo para te manter aí. Né? O primeiro deles é o cérebro, é a nossa mente. Porque o que ela faz o tempo todo? Eu sempre falava isso também. Foge da dor, busca o prazer e economiza energia. Né? Se a gente fosse fazer tudo que a gente faz ao longo do dia, que não estivesse no piloto automático, eu não daria conta. Não daria conta porque são muitas coisas que a gente faz. Então, por isso que é mais fácil, a mente cria o padrão do piloto automático para que eu consiga dar conta de tudo, né? E cada vez mais, né? Como a gente vem acompanhando na sociedade, cada vez tudo mais rápido, cada vez mais funções, cada vez muito mais, né? E cada vez mais uma sociedade doente, né? Então, é muito mais fácil eu me manter nessa zona de conforto. E aqui eu trago um pouco, né? Eu falei alguns elementos, eu trouxe o elemento da mente, que quer me manter onde eu já estou. Eu trago um elemento aqui que eu estou aprendendo muito, essa parte está sendo muito interessante, eu estou fazendo psicanálise, né? Não sei se em algum lugar no post eu coloquei, ou seja, mais 4 anos de estudos, estamos aí, né? Porque eu gosto do profundo, então a psicanálise é onde eu vou entrar ainda mais profundo no ser humano, né? Porque eu vou entrar no inconsciente, né? E ele traz uma coisa que é muito interessante, para quem tiver a oportunidade de assistir um documentário que chama-se O Século do Ego. São 4 horas, é grandinho, mas ele explica como que a questão como os Estados Unidos nasceu a cultura consumista e como, com base na ideia do inconsciente do Freud, criou-se toda uma manipulação em torno de como as pessoas devem agir. Porque acreditava-se que se o inconsciente busca o prazer, né? O tal da libido freudiana e do prazer, né? Então, não podemos dar margem para ele ficar sozinho. Então, é melhor manipular e controlar as pessoas. Isso não Freud, gente. Outra corrente que começou essa cultura do consumismo nos Estados Unidos. Não vou entrar aqui, que isso é outro mundo, mas isso para dizer que desde que a gente nasce, a gente é condicionado, sim, sabe? Não só pela criação dos pais, né? Não só pela família onde estávamos inseridos, pelo meio, né? Seja escola, seja
outra família, tios, amigos, seja pela cultura, pela religião, pela política, todos esses condicionamentos pelos nossos valores. Quem lembra da nossa sessão de valores? Né? Aqui é um pouco até mais interno, né? Se eu tenho um valor de segurança muito forte, eu não vou mudar, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso, como se costuma dizer, sair de uma empresa onde eu tenho todas as regalias, tenho tudo muito certinho para ser empreendedor, valores, né? Eu tenho ali a família que vai me dizer, você está louco, você está maluco. Aliás, essa eu ouço há muito tempo, né? Eu contava isso para vocês, né? Porque ninguém entendia como é que vai deixar de ser economista com tudo certo, com a área financeira para agora dar palestra, né? Para falar palavras bonitas. Isso não dá dinheiro, canso de vez em quando de ouvir isso. Ou seja, tudo isso vai nos condicionando a cada vez ser mais difícil, claro, eu tomar a decisão e efetivamente continuar com ela, né? Então, tudo isso vai nos falando, não, deixa eu ficar aqui quietinha, na zona do conforto, né? Que outro dia eu até ouvi em algum lugar, ela falou que, na verdade, passa a ser a zona do desconforto, né? Porque ela tem dor. Só que é um desconforto conhecido, porque de conforto não tem nada. Vamos pensar sério. Se eu estou em dor, se eu sei que eu já estou num relacionamento, sei lá, abusivo, num chefe que maltrata, e lá mais uma série de coisas, não tem nada de conforto, mas eu vou me mantendo, né? E aí, o que mais? E aí tem também, né? Eu tomo a decisão de mudar, mas o meu mundo interno, né? Um pouco do que eu falei em cima, que vai me travar. Crenças, esquemas, memórias, o inconsciente. Eu estou fazendo uma outra formação, eu e as formações, do Joe Dispenza, eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar nele, e essa parte do corpo está sendo, embora eu estude emoções e, né, claro, fale sobre isso, mas ele trata exatamente do que acontece no corpo, que quando eu inicio um processo de mudança, eu vou fazer a morte de todos os meus circuitos neurológicos, químicos, hormonais, genes, genéticos. Ou seja, o meu corpo vai lutar. Não é só a minha mente que vai lutar contra a minha mudança. E eu tive, semana passada, eu tive algumas questões que me aconteceram e eu fiquei com febre. Eu fiquei doente sexta e sábado. Por quê, gente? Na terapia, na segunda-feira, com a minha psicóloga, ela falou, teu corpo está lutando. É ótimo, dá graças a Deus. Como é que eu vou dar graças a Deus? Eu estou doente, eu tenho um monte de coisa para preparar. É sinal que você está no caminho certo. O corpo está querendo que você pare. Claro, você está mexendo muito com ele. E ele não quer que você continue, então está no lugar certo. Continua. Outra coisa que eu ouvi em algum lugar também, que é, quanto mais pessoas te disserem que você está no lugar, que você é louca, porque você está mudando, ou você está querendo se separar, ou qualquer tipo de mudança, né? Não precisa ser nada drástico. Quanto mais pessoas te disserem, ao invés de você dar um passo atrás, você dá um passo à frente e pensa, bom sinal, estou no lugar certo. Porque elas estão falando delas. Elas não têm a coragem para fazer o que você está fazendo. Então, é um desafio do caraças, como cá se diz. Não é fácil. É muita coisa lutando contra você. Para a gente tomar uma decisão, e eu vou entrar, é o próximo slide, nas 6 fases da mudança. Ou seja, tem todo esse batalhão, né, de elementos lutando contra mim para que eu fique onde eu estou, seja biológico, hormonal, químico, mental, sociedade, família, está tudo pedindo na minha mente ali, né, para que eu fique onde eu estou, fique onde você está, né? Aí você custa para tomar uma decisão. Aí você toma uma decisão, aí você fala, tá bom, a mudança vai acontecer. Vai acontecer? Só que não, porque são 6 fases ainda da mudança. Ainda é um processo essa mudança. A Elizabeth Kubler-Ross, que é o nome desse modelo, ela é uma psiquiatra suíça.
Ela é... Estou rindo que é uma prima. É as duas pessoas que eu pedi para garantir. A prima demorou, mas veio. Seja bem-vinda, Andréia. Outra Andréia, muita Andréia na minha vida. Ela é uma psiquiatra suíça, e esse modelo, provavelmente vocês já até ouviram os nomes, quem já ouviu no modelo de luto. Esse modelo começou tratando o luto, as fases do luto. Ela tem muitos livros dedicados à terapia do luto, né, ao processo do luto. Só que hoje já está se usar muito também para esse processo de mudança. Então, eu achei muito mais... para mim, me fez mais sentido do que o modelo anterior, né, das 6 fases, que era pré-contemplação, contemplação. A gente tem um outro, que é o transteórico, que também fala das 6 fases. Para mim, esses nomes e a explicação do processo me fez mais sentido. Depois vocês podem ver, tem muita coisa, né, sobre... A maioria das pessoas vai levar muito tempo até a aceitação dessa mudança, porque ela vai lutar, ela vai entrar numa primeira fase de negação. E aqui me lembrou de cara, aqui, né, eu mandei para vocês todas, né, uma pesquisa, né, quem podia me ajudar com ideias, né, sobre o tema, se era importante. Teve uma pessoa que me escreveu uma coisa muito interessante, que ela falou assim: a infelicidade vicia, Simone. Eu falei, uau, que legal, gostei disso. Não que nada que a gente não soubesse, mas não sei, dessa forma me tocou, de alguma forma. E é isso mesmo, as pessoas, elas ficam muito tempo na fase da negação, elas não acreditam que estão doentes, elas não acreditam que estão num ambiente tóxico, né, profissional, ou em casa, num relacionamento tóxico, elas não acreditam que, não sei, né? Outras situações que eu estou forçando. Se a gente falar do tipo 8, me veio logo aqui, né? Do Eneagrama. Ele é como muito focado em resultado, preciso ter o controle de tudo, ele só vai parar quando ficar doente. Ponto. Ele não tem tempo para mimimi de ficar doente. Isso aí é para quem não tem tempo ir a médicos. Ou seja, ele nega, ele não se olha. Então, essa fase da negação, ela muitas vezes vai durar uma vida. Vai. Por quê? É muito fácil a gente dizer, né, que eu sei, Simone, que este relacionamento é abusivo. Mas eu já ouvi depoimento não foi uma coaching, mas a gente fez, acho que foi só uma, não lembro. Foram 3 sessões para Eneagrama. Que ela descobriu, demorou muito tempo a perceber que o relacionamento dela era tóxico, porque era igual ao que ela via quando era criança. Então, aquilo é o quê, gente? É o que ela conhecia. Então, aquilo é o meu normal. Se eu vejo o pai batendo em mãe, eu vou bater na minha esposa, porque posso, né? Vamos lá, não é que vou bater. Mas se eu bater, é o que eu conheço. Isso tudo para dizer o quê? A negação, muitas vezes, é pela falta de conhecimento, que pode ser diferente. Tem um vídeo, me veio agora na cabeça, de um americano que foi preso, porque eu acho que ele matou a esposa, alguma coisa assim. E ele demorou, alguma coisa assim, muito tempo que eu não vejo. E ele demorou muito tempo a entender que aquilo não era amor, porque o pai dele batia muito nele, batia muito, e falava que aquilo era amor, porque estava a educá-lo. Ou seja, na cabeça daquela criança, apanhar é um sinal de amor. Então, isso para dizer o quê? Às vezes, até para a gente, às vezes, olhar para as pessoas, né, que não saem de uma relação tóxica ou que não pedem demissão de um trabalho que você vê que está ficando doente, ou que não toma uma decisão, ela pode simplesmente não estar em negação porque não tem um conhecimento. E porque aquilo vicia, aquilo é o normal delas, né? Aquilo é o que ela conhece, é aquilo que ela viveu uma vida inteira, né? Alguém quer falar alguma coisa, só para me dar descansar um minuto a minha voz? Que eu falo muito. Alguém quer contribuir com alguma coisa? Alguém já viu alguém passar alguma situação dessas, né? Um de cada vez, como eu costumava falar. Vocês falam todos ao mesmo tempo? Eu não ouço.
Marta, você já viu alguma coisa disso aí na Suíça, Marta? Todos os dias. Pois é. Todos os dias. É aquela coisa de viver aquilo que é normal para essas pessoas, até perceberem que afinal não é de todo comum, é comum, até elas perceberem que não é normal. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, perfeita a sua forma de pôr. Sim, sim. E, É comum para elas, é o conhecido, né? e é aquilo que faz sentido para elas, porque realmente foi aquilo que elas viveram desde sempre. Aquilo que elas viveram é aquilo que elas reproduzem na vida adulta, não é? Exatamente, exatamente. E desfazer isso, estamos aqui ver rapidamente um pouquinho o quanto é um grande desafio, né? Eu que o diga, Simone, eu que o diga, e tu sabes disso. Eu sei disso. A Marta tem uma história de vida espetacular. E está aí na luta, né, Marta? Sim, sempre. Graças a ti. Se não tivesse tido uma Simone na minha vida, não chegaria aqui, não é? Sem dúvida. Porque aquilo que eu pratico hoje, eu primeiro fiz a minha cura contigo, a minha cura emocional contigo, e depois fui estudar contigo. Sim. Porque E depois tomou teve a força de o fazer sozinha, me estudou, não sei como é que você... Não sei nem como você me aguentou. Ela disse que assistia às minhas aulas de dia e de noite, Sim. Sonhava, ia dormir e sonhava comigo falando. Sim, é verdade, é verdade. Mas estou apaixonada pela tua voz, eu gosto de ouvir falar, está bem? Por isso não te cales. Cala-me a mim, cala-me a mim. Diz? Senão não me calo, eu sei, já conheço. Mas é um processo, né? E essa negação pode durar uma vida, né? Essa negação, quando a pessoa começa a perceber que não, tem que tomar alguma decisão, não é mais possível ficar aqui, vem a raiva porque ela quer fazer alguma coisa, mas ela não sabe como, foi como eu comecei a dizer logo no início, né? Sozinha é muito mais difícil, sozinha diria, impossível, né? Diz, meu amor, diz, Helena, pode falar. Olá, Simona, olá a todas também. Desculpem, mas a minha câmara não sei o que é que aconteceu, mas eu estou a ver-me aqui toda cinzenta, não consigo visualizar-me bem. Minha escuro só, Está, não sei. Peraí, eu acho que é por causa da luz. Peraí, deixa Pode ver. ser, Peraí para ver se se faz luz aqui. Já deu uma melhorada, viu? Ok, já está um bocadinho melhor. Faltava aqui luz. Então, olha, pois, ouvir-te é um prazer, já não ouvi há muito, muito tempo, né? Sempre muito bom. Diz-me, eu fiquei agora curiosa aqui nestas fases realmente da mudança. Sim. Não é? E tempos trabalhosos, não é? Os tempos que nós estamos a passar na humanidade, vamos assim dizer, nós, a nossa geração, não é? Claro que os nossos antepassados também passaram as suas fases e passaram isso tudo. Sem este conhecimento todo, sem estas ferramentas, mas eles lá nos foram dando o melhor de si, não é? Para hoje nós termos o que temos hoje. Mas é muito interessante ver este gráfico, colocaste aqui do Kugler. Tem aqui a negação, não é? O primeiro, eu penso que é a primeira verga, vamos assim dizer, não é? E há muitas pessoas que vivem muito na negação, não é? Pronto, é uma zona... E é um mecanismo de defesa, né? Exato. Depois acontece a raiva quando começa a abrir mais a consciência, se calhar, e a não aceitar muitas coisas, porque é difícil depois, não é? Porque isto é um processo de mudança, isto é um processo. Sim. E depois vem a última, que é a vergonha. É barganha, é negociação. Eu até não, foi no outro. Eu uso negociação, mas ela usa que é a mesma coisa. O que é? Eu até achei que fosse fazer uma pergunta que eu já estava com uma resposta que é: eu passo pelas 6 fases dessa forma? Não. Não. Pois. Eu vou para uma, e para a segunda, e para a terceira, e para a quarta, e vou chegar na quinta? Não. Elas vão e voltam, gente, o tempo todo. Isso é para piorar mais ainda a situação. Porque se fosse linear assim, vamos lá, né? Já estou na fase da aceitação, né? Já sei que preciso mudar, já sei que não volto para trás. Vai vir raiva, vai vir negação. Não, se calhar é melhor não. Vai vir a negociação, que é a barganha. O que é a negociação? Não, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou me portar melhor,
Quando meu marido me falar que eu, sei lá, que eu não sei fazer comida, eu vou concordar com ele, eu vou passar a responder ele menos, porque pode ser que aí ele me maltrate menos, né? Ou então, não, já sei, eu vou trabalhar até mais tarde para entregar o que o meu chefe pediu. Então, eu acho que eu consigo entregar até as 3 da manhã, vou ficar aqui trabalhando, que aí pode ser que ele não brigue comigo amanhã, não me trate mal na frente de todo mundo. Ou seja, é uma negociação, eu com a minha mente, negando que existe um problema, negando que existe uma situação tóxica, né, em ambas as situações que eu trouxe, e eu vou negando por quê? Porque a minha mente está fugindo, minha mente está em negação, percebe? Então, e quantos anos a gente não... Olha, eu fiquei nessa... Eu assumo, vocês já sabem que eu sou dessas que eu falo tudo, né? Eu próprio entrego os meus podres todos. Não tenho problema com isso, porque quando a gente entrega, porque está muito bem resolvido. Mas eu fiquei pelo menos uns 7 anos na minha cabeça em negociação, em me divorciar, em me separar. Era uma nova crise dos 7, não tem a crise dos 7? Essa já era do 14. Eu já sabia que aquilo tinha que acabar, gente, mas era barganha comigo o tempo todo. Não, o 7, né? Aí vai o 7, né? O 7 positivo, o 7 que acha que tudo vai dar certo. Não, gente, ele vai voltar a ser bonzinho, vai voltar a ser amável. Não, isso é só uma fase, passa. Tem mais Eu sei gente que vou entrando ter aí. tudo e não me ponho em ação, Simone, não é? Hã? Eu sei que vou ter tudo, mas não me ponho em ação. Exato. Não, porque se eu negocio, eu ganho tempo. A Marta disse tudo para não ter que entrar em ação. Para ficar quietinha na tal zona do desconforto, né? Porque de conforto não tinha nada, né? Mas eu me mantenho. Então, a gente fica anos. A gente fica anos na negociação com a nossa mente. A gente já sabe o que tem que fazer. Eu posso trazer uma situação agora mais concreta, dos 2 últimos anos que eu passei como coach na KW, né? Né? Trabalhando inicialmente 100% com coaching, com terapia emocional. Eu fazia os processos que vocês conhecem com os consultores, mas de um tempo para cá já estava assim, 100% coaching, 0 comercial. E foi virando. Já estava, sei lá, 80% eu comercial, 70%, whatever. Chega um tempo que eu falei, não, peraí, eu já estou me desviando de quem eu sou e da minha missão e do meu propósito. Eu não sou comercial. Deixa eu me embora desse lugar, não quero mais. E fui logo, só que já o que acontece quando a gente tem o conhecimento? Não demorou 7 anos, graças a Deus, né? Senão acho que eu já teria enterrada, porque o corpo já começou a dar sinal, olhozinho piscando, noitezinha já tensa, o corpo começa a avisar. Você não está no teu lugar, vai embora. Demorou o quê? Uns 7 meses. Olha, de 7 anos para 7 meses, a gente vai aprendendo, entendeu? E vai fácil? Não, entrei logo no processo terapêutico para dar conta da mudança, gente. Eu que já fiz todas as mudanças que vocês conhecem. Diz, Suzana. Antes de mais, só para dizer uma coisa. Primeiro, desculpa, eu estava a brincar com a Andreia, ok? Sobre o tal do marido português. Isto era apenas uma brincadeira. Mas uma coisa interessante, porque eu também estive no ramo imobiliário. Tive 1 ano e meio. Aliás, isto numa agência e depois passei para outra, mais 1 ano. E é incrível que, já tendo alguma consciência daquilo que eu aprendi sobre a cura emocional, a forma como eu posso lidar com a minha energia, com o meu comportamento, com tudo que está a envolver-me. E realmente, quando eu estava no mercado imobiliário, eu estava a sentir-me apagada. Apesar de que, ou seja, estou a falar do meu núcleo de trabalho, ok? Não pelas pessoas, ou seja, os clientes, nesse aspecto até eu adorava, eu lidava com pessoas totalmente diferentes, mais chatas, menos chatas, carentes, menos carentes, não importa. Pessoas, né? Faz parte. E ao mesmo tempo eu gostava de lidar com isso. Acho que foi a parte mais positiva que eu tive no ramo imobiliário, foi ver as pessoas e elas sentirem a necessidade de falar e sentirem-se principalmente confortáveis de falar comigo. Isto para mim foi ótimo.
claro que tive que usar constantemente proteção. Agora, no mercado, ou seja, no trabalho em si, mesmo que a gente até fôssemos uma boa equipa, com uma boa energia, havia muita... eu posso dizer que eu estava numa seita, mas ao mesmo tempo, lá está, eu estava em negação. Daí eu não queria acreditar e pensar assim, mas calma, como assim? Isto é ou não é uma seita? Então, ou seja, eu não estava a entender se realmente estava no sítio certo. Deixei, continuei a observar, continuei a tentar perceber em que meio é que estava. E começou a raiva. Porquê? Porque eu própria estava a ficar aborrecida e chateada. Eu estava a perder, lá está, a minha essência. Estava a ter... Exatamente. E eu ficava do género, mas porquê que eu estou a aceitar isto? Qual o motivo de eu estar aqui? Não faz sentido. Porquê? Porquê que eu deixo as pessoas me faltarem ao respeito? Porquê que eu deixo as pessoas tentarem me humilhar à frente de outras pessoas e ver essas mesmas pessoas a humilhar colegas meus? Não faz sentido. Foi uma coisa seja, que me fez muita confusão, essa sim. parte dessa... Eu tentei ensinar, gente, CNV, comunicação não violenta, mas é impossível. A comunicação é muito violenta no meio. É. Aliás, eu própria senti que estava já numa fase que eu já não pertencia já há algum tempo, ou seja, foi mais ou menos em 6 meses. Mesmo assim foi adiante, porque eu ao mesmo tempo tinha aqui 2 balanças, eu estava a gostar do que estava a fazer, claro, mas a outra parte não conjugava. Provavelmente tivesse essa fase da negociação, da barganha, né? Exato. Isso é a barganha, mas eu gosto disso, deixa eu aguentar mais um pouquinho, deixa eu, Sim, né? exatamente. Sim. Entretanto, vem a parte da depressão, ainda bem que não cheguei mesmo à parte de totalmente... pronto, no lodo. Essa depressão aqui que a Elizabeth nos traz, ela não precisa ser efetivamente o quadro depressivo. Essa depressão pode ser uma profunda tristeza, uma inação mesmo, você já não tem mais vontade de nada, você já está num automático. Não, eu vou trabalhar porque tem que ir, eu vou... Sabe, é um pouco do que estavas mesmo a dizer, e eu passei também, tá, gente? Tem que ir, eu vou entregar o que der para entregar, não preciso ser mais eu que quero entregar tudo como eu sempre fiz, né? Que se vocês já me conhecem, se eu puder ficar aqui até meia-noite hoje, se vocês não me mandarem embora, eu fico, porque eu sou dessa, eu vou querer entregar. Nas formações era assim, quem me viu dando formação na certificação de coach com 40 graus de febre e Covid. Cara, eu esqueci que eu estava com Covid com 40 graus, porque isso aqui é a minha vida. E você entra numa depressão nesse sentido. Tudo deixa de fazer sentido, né? Tudo deixa de... E pronto, Você acabou? Não sei. Só por acaso ia acrescentar só uma parte. Eu cheguei a um ponto da parte da depressão que eu saía de casa às 7 da manhã e só regressava, eram 11 e tal da noite, meia-noite, e sempre a trabalhar. Ou seja, nem fins de semana eu tive. Mas e foi aí que eu cheguei mesmo em baixo, porque não tinha... Isso faz parte do processo, porque se a gente trabalha de 7 à meia-noite, eu não tenho tempo para pensar. Não. É uma fuga às vezes nem para dormir. Gente. De novo, a mente também usando estratégias para não te levar a pensar, para você não ficar entrando nessa de que tem que sair. Porque sair é mudança. E o que a gente já falou que vai ter que mudar? Vai ter que mudar toda a minha bioquímica, meus genes, meus neurotransmissores, hormônios, meus pensamentos, meus esquemas. Vou ter que lutar contra a família. É muita coisa. E a gente vai se arrastando nessas 6 fases. Linear, não. Eu vou e volto, né? Até que eu chegue na aceitação, onde eu começo a ver... não dá para voltar para trás. Eu já sei que eu quero mudar, o que não significa que eu já vou para o comprometimento direto. Eu posso entrar ainda na raiva, mas aí provavelmente eu saio já um pouco mais rápido, porque eu sei que não dá para voltar para lá. Eu sei que não dá, já não dá, não tem mais como negar. Tudo me mostra, né? E aí, por que eu preciso... Né? É muito o ponto que eu quero começar a falar mais sobre isso, né? Que é o tal dos 5 Ds. O porquê que eu preciso chegar aos 5 Ds, o porquê que eu preciso chegar a
Eu vou pular, eu ia dar um exercício antes, mas já que eu falei, eu vou falar dos 5Ds. O porquê que eu preciso ter uma doença no meu corpo para que eu resolva mudar. Eu, nesses áudios que eu mandei, nessas mensagens que eu mandei para todo mundo que fez a certificação de coaching e cura emocional. Eu recebi pelo menos uns 4 áudios de volta de pessoas que entraram na doença. Não vou dar nomes, não é preciso, mas uma que já está com a visão comprometida, parece que só com 20% da visão comprometida por conta de estresse, porque não quis parar. Trabalha em escola, teve várias coisas de mudança. Aqui em Portugal é complicado isso das escolas, né? Te mandam para lá, te mandam para um lado, e já estava doente e foi trabalhando cada vez mais, ainda teve que trabalhar mais porque mudou de cidade. E outros 3 depoimentos. Eu tive que ir ao teu dos 5Ds. Eu tive que ter uma doença para pedir demissão. Né? Demissão. A demissão aqui por que eu preciso chegar a uma demissão para perceber que, sei lá, que no meu caso não foi demissão, mas eu preciso ficar doente. Demissão, eu já passei por demissão na área financeira. Hoje eu vejo, por que será que eu fui demitida? Cara, porque hoje eu vejo, na altura não, mas que os meus talentos, tudo que eu mais amo fazer, não tem muito a ver com a área financeira, não, né? Pelo contrário, me mandavam era calar a boca e olhar para os números. Né? É claro que você se condiciona, é claro que você cumpre o que tem que fazer, mas você está sendo você? Não. Então, por que eu preciso esperar uma decisão para perceber que a empresa que eu estou não é certa, que está me deixando doente, que vai me levar, por exemplo, a um desastre? Outro caso que eu ouvi foi exatamente... Não foi dessa vez. Foi quem? Whatever. Que teve um desastre de automóvel e durante o caminho para o hospital, na ambulância, estava no telefone resolvendo o problema da empresa. Cara, é chegar muito ao extremo, né? Você ali na ambulância, eu me arrepiei inteira. Eu já passei por uma situação que foi... que numa empresa também muito pesada, que eu contei na última palestra, foi exatamente a última palestra do IVP, que depois de saber que eu tinha acabado de passar eu fui fazer uma ultrassonografia, grávida de 4 meses, e quando eu cheguei lá na ultrassonografia já não havia vida. Eu estava sozinha. Eu fui trabalhar depois disso, gente. Eu fui trabalhar. Tive tempo para chorar, para ter luto? Eu estava já numa fase difícil na empresa, por conta dessa gravidez que estava sendo muito difícil, e eu não queria dizer nada, porque né? Podem me mandar embora, podem pensar coisas. Então, eu já estava com uma fase difícil, então é melhor não falar nada. Eu fui trabalhar no dia seguinte, depois da ultrassonografia. Foi de manhã, eu saí fui de lá, fui trabalhar. E no dia seguinte, o que eu fiz? Fui trabalhar. Né? O porquê que a gente passa por essas coisas. Quantas e quantas vezes, ainda outro dia eu falei isso, eu fui buscar meu filho na escola às 8h, que ele estava sozinho com a segurança da escola, porque eu não conseguia sair antes. Eu trabalho numa área financeira, não conseguia sair. Estava ele só e o segurança da escola. Gente, eu olho para trás e falei, cara, não é justo, né? Não é justo. Mas a gente precisa de uma demissão, a gente precisa do divórcio, né, para saber que é preciso sair desse relacionamento que acabou. Mas e depois o que a família vai dizer? Como é que eu vou, né? Como é que eu vou viver sozinha? Como é que eu vou passar? Não preciso da doença, eu não preciso da morte de alguém, né? Para eu tomar uma decisão de que eu preciso mudar, de que é preciso fazer alguma coisa. Nessa morte, não tem como não lembrar, né, do livro da Brené Brown, não, Brown também, dos 5 arrependimentos antes de morrer. Né? Acho que provavelmente que todos conhecem, se alguém não conhecer. Olha o meu bichinho novo, gente! Além de pitbull, agora tem um gato. Não é um bom lugar nessa hora, né? Tá. Que ela diz, né, os 5 arrependimentos antes de morrer.
O primeiro deles é não escolher ter viver a vida que eu quis viver, não tenho escolhido em primeiro lugar. Porque na hora lá dos últimos momentos, no leito da morte, numa ala terminal, ninguém ia visitar ela. Né? Ou seja, às vezes a gente vê, né, alguém próximo da morte, alguém próximo para a gente tomar uma decisão de, sabe, até quando mais eu vou ficar na negação, na barganha, né, na negociação, na raiva, né? Quando é que eu vou pegar, assumir, ir para a aceitação e vamos lá pagar o preço, né? Quem aqui nunca passou por isso? Né? Alguém quer partilhar alguma história? Vocês sabem que eu adoro partilhas. A Suzana não vale, que ela já falou. Fazendo bullying com a Suzana. Se ninguém quiser partilhar, também está tudo bem. Eu já partilhei algumas histórias, e tem, né? Inúmeras, né? São muitas que a gente ouve, né? Simone, eu posso partilhar um bocadinho? Eu ia dizer que você também não pode, que você já falou, mas eu te amo, eu deixo. Eu passei por essas várias fases, e estou-me a dar conta agora, estão a cair fichas ainda mais, que cai sempre, não é? Como é bom me ouvir. Claro que sim. Quando fizeste o convite, eu aceitei logo, com todo o meu coração. Mas aqui eu posso dizer e dar o meu testemunho. Foi quando eu te conheci, quando eu fiz a aceitação do meu passado, porque eu passei por estes processos todos, não é? Na minha vida. Eu sei. Passei pela negação, a raiva, a negociação, a depressão, que foi quando veio a pandemia, e foi quando eu te conheci, quando eu conheci o IVP, quando eu comecei a trabalhar contigo. E de facto foi quando quando nós chegamos à aceitação, é quando nós aceitamos tudo o que está para trás. E isto eu fiz contigo, fiz o exercício dos 5 arrependimentos, e que hoje eu ponho em prática nos atendimentos, e realmente eu já estou no comprometimento. Mas é uma luta. É uma luta ainda. É uma luta, porque de vez em quando há aqui algumas questões, os esquemas que ativam e nós vamos lá atrás outra vez. Mas de facto tu deste-nos ferramentas para quê? Para nós podermos não voltar, não ficar naquele... Neste pilar, a gente vai voltar sempre. Sempre. E aquele que diz que não voltou mais... está-se a enganar a ele próprio, porque eu estou onde estou e de vez em quando volto lá, mas sem dúvida nós temos ferramentas para sair mais não ficar lá e sair mais rápido, é isso. Exatamente. Esse é o valor do autoconhecimento, esse é o valor de estar sendo acompanhado, né? Porque a gente vai voltar sempre. Esse processo, gente, só vai acabar no dia que a gente fosse embora. E se eu acho que não se acabar aqui, a gente vai voltar para continuar ele. Então, é bom a gente fazer logo o que tem que fazer, porque volta. E volta para fazer, né? Para continuar o trabalho, né? Então, eu acho, a primeira vez que eu ouvi esses 5Ds, já há algum tempo, isso ficou sempre guardado na minha memória, né? Realmente, a gente não precisa esperar, né? Por que a gente espera? Quer dizer, o porquê a gente sabe, né? Mas, de novo, a ignorância é uma bênção. Como a gente não sabe, bom, continuo lá no meu confortinho e onde está 95% da população do mundo vai continuar. Vai continuar o quê? Buscando as tais fugas psicológicas, o entorpecimento, que é um mecanismo de defesa. Vai continuar buscando a busca de prazer incessante, sabe? Através do consumismo, através de viagens, de festas, de drogas, de álcool, de entorpecentes, que é enorme a oferta. Vamos lá! E é muito mais fácil do que tomar a decisão de entrar nesse mundo que é uma mudança de mindset, de pensamento, de emoção e de comportamento, né? Mas é um caminho que eu não volto atrás. E estou na luta ainda, né? Vamos lá, e estou aí também, na raiva de vez em quando, e barganhei, andei aí um tempo negociando muito comigo. Agora,
E vamos para frente. Estou no comprometimento. Vou continuar nele, não tenho dúvida. Vou voltar, porque eu sou ser humano, né? Vou voltar lá para a negação, para a raiva em algumas coisas, mas também estou trabalhando a minha criança interior com a minha psicóloga. Já andei chorando pra caramba também, vocês acreditam que boto todo mundo para chorar? Também passo por isso. E como, né? Quem conhece um pouquinho da minha história sabe que tem muita coisa para curar, né? Todos nós, né? Um pouco mais, um pouco menos. Tudo tranquilo até aqui? Alguém quer partilhar alguma coisa? Não? Parece que houve um barulhinho? Não. Está tudo muito bem, Simone, tudo fantástico. Obrigada, Isabel, obrigada. Mas eu, quando eu puder, sem interromper, gostava de lançar um desafio. Eu acho fantástico que o fantástico significa, ou tem como sinónimo, é extremamente importante nós autoconhecermos-nos, e esse autoconhecimento deve ser feito por nós, e a avaliação das nossas ferramentas para ver em que ponto é que nós estamos. E se acharmos, o que eu pessoalmente considero muito importante, que deve ter o apoio de alguém para nos ajudar, porque o processo feito sozinho, como a Simone tem dito, é muito mais doloroso e às vezes pode se tornar enviosado, porque nós naturalmente vamos desviando para caminhos que sem querer são os mais fáceis, não são os necessários que nós precisamos. Exato. No entanto, eu tenho estado numa fase de grande observação de tudo que está à minha volta. Profissionalmente, neste momento, não estou em atividade, venho da área da administração de empresas, etc. Isso não interessa nada para o caso, mas é só para explicar o seguinte. Uma das coisas que eu tenho verificado é que nós lidamos, todos nós, tentam-nos injetar o medo nas suas mais variadas áreas da nossa vida. E todo o processo de autoconhecimento tem a injeção das crenças que nos foram impostas sem nós termos vontade própria de as reconhecer. Depois, mais tarde, quando iniciamos processos, podemos ressignificar essas crenças e vê-las como capacitação que temos. Portanto, estamos mais habilitados a lidar com as coisas. No entanto, uma das coisas que eu verifico que a sociedade faz, e em particular em muitas mulheres que tomam decisões de se separarem, de partirem para o divórcio, atenção que eu tive um casamento de 25 anos, portanto, estou à vontade para fazer isto e estou no segundo já com 15. Portanto, tenho alguma experiência. Autoridade na palavra, né? Como? Tem autoridade na palavra. Não é uma questão da autoridade, é uma questão da experiência. Se chama-se autoridade, ok, tudo bem. Nesse sentido, exato. Sim, pronto. Aquilo que eu quero dizer é que eu tenho constatado, e de certa maneira, dentro da fase da observação, que nós podemos autocuidar-nos, que é muito importante, podemos avaliar o nosso estado de felicidade, de aceitação, de bem connosco, mas não precisamos, havendo numa relação pontos positivos, não me parece, e isto é uma mera opinião, não me parece que tenhamos que tomar decisões drásticas de partir para um divórcio. Claro que em último caso, certamente que poderá ser o caminho melhor. Mas o que eu tenho verificado a nível da sociedade, que muitas mulheres só partem para o caminho de se darem valor, de terem valor, de resgatarem o seu poder, porque a mulher tem muito poder, partindo para uma vida ausente de relacionamento. E eu parece-me que isso é passar para um lado, porque eu acredito piamente que a vida feita, o relacionamento é o melhor estádio
para nós crescermos. Sim. Porque é o sim. outro que nos mostra como é que nós lidamos com as contrariedades, com as diferenças as incompatibilidades, tudo As isso. sombras, né? Exatamente. Porque assim, todas nós, por muita autoconsciência e muitas formações que façamos e excelentes terapeutas que temos do lado, nós, se não curarmos as nossas feridas, e daí a sua formação das feridas emocionais e de tudo isso, se não ganharmos essa consciência e se não praticarmos isso, e estarmos atentos ao que é tóxico, ao que não é tóxico, e enverdarmos quase que por uma defesa, por um caminho de solidão. Quando eu digo solidão, é da ausência de relacionamento, e eu acho que estamos a regredir, estamos a andar numa estrada paralela, em vez de ser a estrada de agregarmos o amor, o relacionamento à nossa vida. E é na posse dessas ferramentas que nós, em relação, vamos experienciando e vamos ser alunos e mestres em simultâneo. Sim. E que fazemos todo esse processo do método dos 5Ds e todo esse processo de negociação, da raiva, da aceitação. Quer dizer, isto é um processo, como a Simone dizia, eu concordo plenamente, até muito baseado na ferramenta do Enneagrama, como sabe, eu sou uma estudiosa disso, que quando nós iniciamos estes caminhos, são caminhos que duram muito pouco tempo. É exatamente o tempo que nós cá estamos nesta dimensão. E se não fizermos o caminho todo, devemos cá voltar para continuar o caminho. Portanto, é uma coisa que eu tenho verificado, eu não sei se a audiência que está connosco se partilha ou se tem esta percepção das coisas, mas eu verifico que há muita gente que toma decisões, ok, chegou, estou descontente, estou infeliz, estou assim, e partem para uma solidão, que é uma opção, mas é uma opção para não lidarem de frente com tudo aquilo que aprendem, porque em relação nós temos essa oportunidade, ou é-nos dada essa É o oportunidade. processo, né? Eu responderia que é o processo dessa pessoa, né? Com certeza, com É o processo, certeza. é a forma melhor que ela está vendo no momento que consegue lidar com o que está acontecendo. E eu acredito que ela precisa dessa solidão temporária, dessa, né? Tá bem, Maria, tá bem, eu sei, tens outra formação. Um beijinho, vai com Deus, boa formação. Obrigada por ter estado cá. Mas é o processo que ela precisa, mas eu também não, eu concordo 1000%, tem aquela pesquisa, né, dos 75 anos, agora ela deve ter 80, que mostra que relacionamentos é a melhor forma da gente chegar ao final da vida com mais saúde física, emocional, ou seja, relacionamentos é realmente quem nos constrói. Mas, de novo, essa pessoa está num processo que para ela faz sentido aquele momento, né? Sem dúvida, mas o que eu só queria dizer isto é porque vejo, eu não sei se a Simone tem essa percepção, mas vejo que em grupos, em workshops, em seminários, há uma tendência de ligar o poder feminino à mulher solitária, à mulher que abdicou do seu relacionamento. E eu só estou aqui a expressar uma questão para todas pensarmos, porque não estou a dizer nem que estou certa, nem que os outros estão errados, nada disso. É só porque as coisas feitas em relacionamento, do meu ponto de vista, daquilo que eu tenho visto, é que as pessoas certamente podem ser mais felizes, desde que haja o compromisso das duas partes. Mas pensa, para entrar nesse compromisso, para querer buscar ser feliz, para tudo isso, de novo, é o processo de cada um. Não tem certo, não tem errado. Né? Sem dúvida, com certeza. Sem julgamento, não há julgamento aqui. Exatamente. É uma percepção, nada mais. Obrigada. Obrigada, Isabel. Diz, Susana. Estava aqui a ouvir a Isabel e estava a pensar, o que é certo é que eu acho que as pessoas hoje em dia se esquecem de comunicar. Muitas delas nas relações não falam, estão à espera que o companheiro adivinhe o que é que ela está na cabeça, não é? Eu neste momento sou casada, mas também já sabia o feitio dele.
Se eu já sei que ele tem um certo comportamento, eu tenho que me averiguar se realmente eu quero aceitar aquele tipo de comportamento, se este comportamento é assim tão dramático para mim, ou eu não consigo viver com isto, ou vejo o outro lado dele, ou seja, ninguém é perfeito 100%, muito menos eu sou perfeita. Ou seja, eu tenho que saber equilibrar na minha balança o que é mais importante para mim. São as palavras, são a dedicação, ou é, sei lá, a preguiça, ou não ver Valores, nada à né? frente, não é? Ou seja, eu acho que falta muita comunicação e eu sinto isto, eu recordo-me, por exemplo, pelos meus familiares, a minha mãe, a minha avó, que estavam a que os maridos entendessem o que é que lhes vinha na cabeça. Eu acho que é mais isso, a parte, não sei, talvez, a comunicação que falta, as pessoas parecem que têm medo de assumir os seus sentimentos, os seus erros, estão com mais medo talvez de serem julgados, têm vergonha de sentir, peço desculpa que de vez em quando venho as palavras só em inglês, e então a mente baralha. Têm vergonha de assumir, lá está, as sensações, as suas emoções, as fraquezas. Até porque não conhecem, né? A gente Exato. não sabe lidar com as emoções. A gente cresce sabendo, aprendendo o quê? Que as emoções são erradas, né? Chorar é errado, para de chorar, engole esse choro. Ou seja, depois, como adulto, como é que a gente vai nomear o que sente, né? Como é que a gente Exatamente. vai prestar atenção ao corpo, que é onde as emoções estão guardando tudo que a gente vai reprimindo, se a gente nem sequer as emoções conhece? Quanto mais os sintomas no meu corpo, né? Porque isso não, simplesmente a gente não é ensinado, inclusive não, além de não ser ensinado, a gente é ensinado a não sentir, a Sim. passar por cima disso, né? Mas vamos lá continuar. Vou fazer um exercício com vocês, são só 4 perguntinhas. Mas todo mundo, mais 15 minutinhos, ok? Da gente ficar aqui? Eu não sei qual, né? Tudo bem? Sim? Então vamos. Qual é o exercício? Primeira pergunta de todas. Eu queria. É para vocês, tá? É para vocês fazerem e vocês pensarem no exercício. Aí eu botei as perguntinhas aqui. Se eu vos perguntasse hoje qual é o teu principal problema que você tem para resolver? E aqui, mais no central, uma área da vida, entendeu? Porque na segunda pergunta seria qual é o problema mais profundo você quer curar? Então, por exemplo, tenho a área financeira e quero curar meu padrão de escassez, por exemplo. Então, pensem, né? Anotem. Gosto disso aparecendo. Vocês são de casa. Deixa eu ir aparecer. Simone, qual é a segunda pergunta? Qual é a primeira é o principal, né? O central. A segunda é mais profundamente, de uma sub-área desse problema, entendeu? Mais profundamente, o que ele quer dizer? Eu acho que O que é apagou esse as problema? perguntas. Eu tirei de propósito para vocês não estiverem lendo as próximas. Imazinha. Estou aqui copiando e colando para outro lugar, porque eu acho que fica mais sentido. Aí eu até dei exemplo, por exemplo, preciso mudar a área financeira. Eu já sei que padrão... Estou dizendo do meu mesmo, estou trabalhando isso na terapia. Padrão de escassez. Tenho a linguagem central, tudo meu ainda é o quê? Mindset de escassez. Está dentro da área grande economia, área financeira, padrão de escassez, padrão de falta, sim. Mas aí vai, cada um responde o seu. Posso ir? Posso ir para o terceiro? Posso? Eu só vejo.
Eu depois mando, gente, senão, aliás, tem duas perguntas que eu vou vos pedir para depois continuar o exercício. Esse exercício agora a gente não vai fazer ele completo, escrever tudo, porque você entrando nele, eu fiz ele há pouco tempo, com a minha psicóloga, e eu continuei depois que a gente acabou a sessão e fiquei, acho que foi 2, 3 horas escrevendo sobre ele. De novo, né? Escrever não é terapia, mas é terapêutico. Como foi trabalhando ali a mente e trazendo mais conteúdo, né? A terceira pergunta é, ligado a esse problema central que você quer olhar agora, né? Que você quer curar. O que que você precisa curar em você? Essas são mais fáceis, né? Posso ir para a quarta? Sim. Boa. Estou olhando quem mais está aqui que eu não vi. Catarina, eu não vi sua carinha, depois eu quero ver. No meio do exercício a pessoa faz isso, né? Mesmo 7. Tá, desculpa. Vamos voltar para o exercício. 4. O que você considera importante nessa mudança? Aqui é escrever, foi aqui que eu só deixei anotada a pergunta e depois da sessão eu escrevi. Tudo que eu não quero mais na minha vida. Está ligado a esse problema central que eu agora preciso olhar na minha vida. A esses pensamentos, emoções e comportamentos que eu quero mudar em mim. O que eu não quero mais? Escrever tudo que vier à cabeça. E você começa a escrever, vocês sabem disso, né? A gente começa a escrever uma ideia que veio na mente. Começa a escrever a primeira, vem mais 10 ou 20 atrás. Vou deixar vocês escrever um pouquinho, mas depois continuem. Se fizer sentido, obviamente, para o momento que vocês estão a viver agora. Vou dar 2 minutinhos para essa.
Tem gente escrevendo ainda, né? Mais 2 minutinhos? Mais 2 minutinhos. A gente já vai. Vamos continuar? Aí vocês me prometem que depois continuam a escrever? Essa é importante, tá? E vai estar relacionado com as próximas perguntas. Quinta pergunta. Qual é hoje o seu maior medo que te impede de tomar uma decisão? Posso ir para a próxima? Quem quiser, depois que não conseguiu anotar as perguntas, eu mando, tá, gente? Não tem problema nenhum. Sexta pergunta. Você consegue se lembrar de alguma situação, algum momento na sua infância que esteja ligado a esse medo? E, de novo, lembrem, né? Lembra da nossa formação. Não precisa ter a memória cognitiva definida, certinha do que aconteceu. Não fica gravado dessa forma porque vai para o inconsciente, sobretudo se foi trauma. Mas alguma sensação, alguma, né? Alguma memória emocional guardada?
Posso? Sim. Do que essa memória ou essa sensação, né, te impede de viver hoje? O que você está deixando de viver? Porque esse medo te impede e porque eu não tomo uma decisão de continuar, né, de fazer o que eu preciso fazer. Posso? Se alguém estiver fazendo ainda, me diz que eu espero um pouquinho. Ninguém falou nada, é a última agora. O que de pior pode acontecer se você não viver isso, se você não realizar o sonho que você precisa realizar? Nossa, até faltou a voz. Se você, pelo medo, está deixando de tomar uma decisão que vai te levar a um outro lugar, o que de pior pode acontecer se você não chegar nesse lugar? Fez sentido? Quem quer partilhar? Um de cada vez. Diga, Maria. Bom te ouvir, ainda não tinha te visto. Tudo bom? Tudo bom. Eu tive que sair da sessão porque o telemóvel perdeu a rede e agora também fiquei curiosa porque perdi duas questões, que é a 4 e a 5. Há a possibilidade de rapidamente me dizer para eu escrever? Claro que sim. A 4 é o que você considera importante nessa mudança?
Tá bem. Essa eu ainda escrevi, peço desculpa. Então, Só a que não quinta numerei, não deve ser numerei. quinta A e quinta. sexta, né? Sim, é isso mesmo, quinta e sexta. Não, Qual a é o- sexta eu escrevi, então foi só a quinta. De facto, foi um espaço tão pequenino. É. Isso. A Então, quinta é: qual é hoje o seu maior medo que te impede de tomar uma decisão? E aí, na sexta, eu faço o link com esse medo, né? é, Do você que. consegue se lembrar algum momento da sua Exatamente. infância? Está bem. Exato. Obrigada. Nada, Obrigada, que Simone. isso. Você quer partilhar alguma coisa com a gente? Não. Sim, posso partilhar. Eu já entrei aqui um bocadinho, já mais tarde, não sei se não terei sido a última, porque foi uma amiga, a Isabel, que me convidou para estar aqui, e de Que facto bom. achei, eu não sabia muito bem, tanto o que é que me esperava, mas o facto da Isabel me ter convidado é porque era algo que seria impactante para mim. E de facto os temas achei muito interessante, gostei bastante tanto da apresentação da Simone e também do que eu ouvi da Isabel. Sim, Portanto, há uma maturidade emocional muito grande e digamos que há um testemunho de vida com o qual eu me identifico muito. Eu, sim. como sou uma pessoa muito determinada, muito objetiva e, e tudo o que é para resolver eu resolvo, eu olho para estas perguntas e penso, eu vou ter que refletir muito sobre elas, porque Exatamente. à partida penso, eu não tenho problema nenhum, que não é verdade, todos temos, não é? Mas quando temos que pensar qual é o teu principal problema, eu fico a pensar, tenho 60 anos, já agora só também para poder posicionar, não quer dizer que seja alguma coisa, mas pelo menos em termos de amadurecimento, também estou num segundo casamento com a Isabel, estando neste segundo casamento já há 20 anos, não é? Mas fico a pensar qual é que é o meu principal problema. Sim, Porque lá está, talvez fique agarrado um bocadinho à crença que o problema é que tem que ser algo muito, muito, muito negativo. Por exemplo, eu poderia falar um precisa, bocadinho né? de procrastinação às vezes, mas Sim, isto não é um problema, mas também pode ser, também depende do peso e a importância que eu lhe dou, não é? sim. E o que é que eu estou a trocar, né? Estou a deixar de fazer o quê por o quê, né? Aqui, a procrastinação no meu caso, Simone, eu também não quero estar assim a tomar muito tempo de falar, porque não quero que as outras meninas, se me permitem, que somos todas umas meninas, Claro que sim. Somos jovens por mais tempo. muito, e muito meninas. Muito tempo. Eu sou de Lisboa. Se eu fosse do Porto, meninas é uma forma carinhosa de tratar aqui, Simone, em Portugal, lá para o norte Não, tratam-nos eu sei. meninas. Sim, sim, Ok. sim. Pronto, eu E também não gosto conheço a disso, Simone, porque a gente se nem sei sente onde é que a Simone jovem. está, mas eu estou em Lisboa. Mas estava Estou eu em a Lisboa, dizer, estou em Lisboa também. ok, é o que eu estou a dizer. Hum, É assim, quando eu falo em procrastinação, no meu caso, não é não fazer porque não quero, não. Talvez o problema seja eu ter muitas coisas para fazer. E às vezes a dificuldade é encaixar no tempo, o tempo que está disponível para fazer coisas, conseguir fazer todas as coisas que eu quero. Não consigo fazer todas num tempo diário, vamos pensar, mas posso fazer o planeamento. E às vezes aí falha um bocadinho. Este Sim, pode ser um problema, mas não sim. é um problema dizer assim. Não ter dinheiro acho que é um problema, mas acho que todas nós temos esse problema, isto não podemos resolver, não é? Aí é uma crença. Será que Ai, é todos uma nós temos falta de dinheiro? engraçado. Será que todo mundo tem falta de dinheiro? Não, tem pessoas que têm sobras de dinheiro. Aí eu posso estar o quê? Barganhando. Olha que interessante. Eu posso estar assim na minha mente, mas falta de dinheiro todo mundo tem. Então não tem problema eu não ter. Ou seja, eu é que não estou querendo ver o problema. Simone, é curioso, eu agora disse isto mais numa linguagem de gíria, de pensamento comum, porque eu Uhum. sou a pessoa que todos os dias agradeço o facto de ter uma casa, o facto de ter um emprego, o facto de ter a minha família, até de ter o meu cãozinho, e até agradeço mesmo um guppy que eu tenho num aquário que passou de água quente para água fria e que está ali a resistir há 4 anos. E agradeço também pelo meu cão e pelas minhas flotas. Eu todos os dias tenho esta prática da gratidão. Valendo o dinheiro, eu também agradeço o meu dinheiro e quando Isso não é tenho muito também bom. agradeço ter esta noção de não tenho, mas tenho o suficiente. Não Sim? tenho. Pronto, é isso. Boa, E boa. obrigada.
E eu vou falar de procrastinação daqui a pouquinho, bom você ter falado. Tá bom, Isabel. Obrigada, Isabel, por estar aqui. Depois eu divulgo o que eu ia falar, depois eu te mando. Obrigada. Obrigada, Isabel. Diga, Catarina, ainda não tinha te visto. Sumiu. Alô, minha linda, boa noite. Tudo bom? Obrigada pelo convite, amei. Amei também poder dar o meu contributo. Agradeço a oportunidade, é um privilégio. Então, eu vou ser muito honesta. Esta foi a pergunta que mais me custou responder. Até deu dor de barriga, esta última. Pois é, claro. A gente entra na dor Meu de Deus. localizar. Exatamente. E, de facto, eu Essa me fez procrastino chorar muito. quando eu respondi. A minha, quando eu fiz esse exercício. Copiosamente. Porque eu não poderia deixar começa de tudo a viver aquilo. engasgar, parece que temos uma mão a apertar o pescoço e é como se víssemos tudo quanto é negro aparece nessa pergunta. E é doloroso olhar para esse panorama. E aquilo que eu sinto que é das vezes, ainda hoje falei com isso, eu estive com a minha psicóloga, e eu disse, eu sinto que de facto vi no outro dia isto, e eu quando li isto parecia que estava a levar uma bufetada, daquelas bem grandes, que é procrastinar é medo da mudança. E eu disse, eu assumo, eu tenho medo da mudança. Sim, Eu, na última vez que eu mudei de trabalho, Simone, até um ataque de pânico eu tive na véspera de iniciar essas novas funções. É o corpo, Com medo né? de não achar Falei sobre capaz. isso já. Que É o horror. corpo reagindo. Que horror, completamente. Foi horrível. Sim. Eu tive o dia inteiro, eu soprava. Eu acho que eu nunca meditei, eu acho que meditei para 15 dias naquele dia. Eu meditava, eu soprava, eu passei a ferro, nunca passei tanta ferro num dia só, que eu odeio passar a ferro. Olha, Simone, a sério, A nossa mente vai nos desviar para fazer outras tarefas para que a gente pare de pensar naquilo, para fugir. Não, para parar, o coração acelerava. Eu pensei assim, eu hoje que eu morro. Mas pensei assim, não, calma, não está na agenda, não está marcado. Não, mas é hoje, espera lá que não está marcado, mas vai acontecer. Foi horrível, tive o dia todo sozinha e foi o melhor que eu passei na minha vida. O último ataque de pânico foi quando eu trouxe o meu filho para casa da maternidade e eu cuidava de criança assim, eu não vou ser capaz de cuidar desta criança, ele não vai sobreviver nas minhas mãos. Foi horrível há 13 anos atrás. Aí, vivíssimo e lindo. Vivíssimo, lindo, maravilhoso, que me dá conta do juízo. Isso aí. E de facto, eu estava assim, não, espera, eu sobrevivi, eu consigo fazer as coisas, mas é todo este sofrimento que vem agregado, que com o passar do tempo é cada vez mais intenso, porque é o que tu disseste, é a consciência, que é uma bênção. A inconsciência é uma bênção. Porque a pessoa não sabe, olhos que não vê, coração que não sente. Exato. Vou continuar na minha zona de conforto, no meu shopping, no meu trabalho, porque eu trabalho a semana toda, mas fim de semana eu encho a cara, né? Eu vou para festa, você vai negociando, vai entorpecendo, né? E uma coisa que eu tenho notado, e já tenho pensado sobre isto, mas eu vou partilhar. Este último trabalho, que é por conta de outrem, porque eu ando a procrastinar ser autónoma, eu cada vez ganho menos. E desculpem, posso falar em bom português, é uma merda. Pois, podes. Sim. Desculpem lá, minhas senhoras, minhas meninas, minhas queridas meninas, que eu estou a amar estar aqui com vocês. Hoje, isso que estás a dizer... É bem feita, porque Exato. É bem feita, é o preço que eu pago por não ter tomates para mudar de ser autónoma. E eu já fiz, você está falando, e eu fiz exatamente essa análise comigo. Do quanto que eu deixei por medo, a gente deixa e acaba por ganhar menos e às vezes se sujeitar menos. É isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Então vamos, eu não quero, vocês já são... Olha, eu quero só dizer uma coisinha. Claro que sim. Eu fico aqui, gente, eu só fico preocupada que vocês já querem ir embora, mas vocês sabem como eu sou. Em direto da Vivia Cores. Olá, Isabel. Vivia Cores. A Maria Pinheiro, que aceitou o meu convite e está aqui, e parece-me pelas palavras dela que ela está a amar e está a adorar, e eu estou muito feliz por isso. A nossa amizade é relativamente recente, de uma forma consciente, mas acho que inconscientemente nós já nos conhecíamos há muito tempo, porque há assim muita semelhança, olha, até a questão da procrastinação.
Porque é que será que todas estas meninas estão aqui juntas e nós estamos... Ai, a procrastinação. Para mim, esse é o meu maior problema. Sim. Eu não sei se é o 7, se calhar é o 7. Sempre a fugir daquilo que não lhe está a dar tanto interesse. Lembra aqui dos esquemas. Mas é fabulosa a sessão e estas perguntas são impactantes e dá para pensarmos sobre isso. De facto, aqui o que me morde muito os calcanhares é a procrastinação, não tenho quaisquer dúvidas. Sim. E isso causa-me a mim algum sofrimento interno, algum incómodo. Todos nós, Isabel, de alguma forma procrastinamos, né? Isso aí é inerente. Mas podia ter menos dor. A raça humana, né? Sobretudo na sociedade que a gente que vive com tanta oferta, né? Vamos pensar. Também. A gente tem uma oferta vastíssima de coisas a fazer para que a gente deixe de fazer o que tem que fazer. Né? Você vai para o Netflix, é fácil passar ali um fim de semana inteiro e esquecer que você tem vida. É fácil você se divertir, você, né, ir para festas. Cara, a oferta é muito grande, cada vez maior. Né? Eu acho que é mesmo essa coisa desses condicionamentos para massificar e para deixar a gente difícil escolher. É difícil escolher. É só escolher, tem muita coisa. Só que fora só esses elementos externos, vão ter os elementos internos também que vão nos travar, e aqui eu estou entrando um pouco nos esquemas. Acho que a maioria daqui já fez, né, a formação, que eu falava, né, dos 18 esquemas, e dentro, para Maria, que não sabe o que é um esquema, eu diria que é um padrão, é um conjunto de crenças que me levam a um padrão de funcionar disfuncional, não saudável, né? E por trás da procrastinação existem 9 esquemas. Ou seja, metade dos 18 formas de funcionar, 9 me levam à procrastinação. Ou seja, mais um motivo de que toda a gente procrastina, né? Agora, quando eu procrastino algo que, de repente, não vai me levar lá à 6ª pergunta, né? Por exemplo, né? Que isso aqui, se eu não fizer isso aqui, como é que você vai se sentir? Se é uma coisa leve, se eu procrastino sair com, sei lá, sair com uma amiga, ou procrastino alguma coisa, tudo bem, eu deixo. Eu faço, né? Eu nunca digo, né? Não é porque eu não tenho tempo que eu priorizo, que eu procrastino. Eu procrastino porque eu não priorizo a tarefa. Agora, quando eu deixo de priorizar o que é o mais importante, passa a ser disfuncional. Ou seja, passa a ser algum esquema que está ali te comandando. Não é você que está agindo, você está sendo agido, você está sendo condicionado e dominado por esse esquema, né? E, obviamente, que vocês lembram bem que muitas vezes está lá, né, no meu esquema do fracasso. Né? Que a gente hoje cada vez se ouve mais, e que bom, né? Na síndrome do impostor, que é muito um esquema do fracasso. Por algum motivo, eu não me vejo capaz de ser autônoma, por exemplo, como a Catarina trouxe, e como eu estava lutando também há algum tempo, né? Para agora fazer carreira solo. Então, eu vou ficar aqui na capa W, porque, poxa, mal bem eu faço 20% de coaching. Fiquei assim durante um tempo. Mas não, aí você vai procrastinando. Todos nós, né? E vão ter outros, vão ter lá os da raiz, né? Lá da primeira fase, nas necessidades não atendidas, né? Privação emocional, dependência. Então, tudo isso, né? Não vou entrar nos esquemas agora, porque vocês sabem que eu ficaria aqui até meia-noite dando outra aula de esquemas, mas eles estão na base de tudo que vai estar me procrastinando. E aí eu já aproveito para convidar vocês para o workshop dia 24, que eu vou fazer, que eu vou entrar nesses 9 esquemas, entende? Meu objetivo é entrar, né? A gente refaz o teste dos esquemas e a gente vai ver o que eu preciso hoje fazer para realizar o que eu quero. Vocês vão me dizer, eu tenho esse esquema, esse ativado, e a gente vai entrar, vai trabalhar. Né? Vou trazer mais práticas mesmo, menos teoria, porque aqui não é teoria, como eu estou ouvindo isso agora da minha psicóloga. Teoria você tem toda, Simone, mas você precisava de um processo mesmo para viver a prática, para sentir a dor, para fazer o que tem que ser feito. Não é só teoria. Então, vou buscar trazer bastantes exercícios
Vou fazer online ainda, estou louca para fazer um evento presencial, mas ainda não, vou esperar mais um pouquinho. Estou criando, quero criar muita coisa ainda nessa parte mesmo, ainda uma mentoria, nessa parte da procrastinação, sabe? Nessa parte dos esquemas ligados a ela, como é que a gente pode sair só da teoria e entrar na prática, tá? Vou fazer online ainda, e conto com vocês. Esse eu vou cobrar um valor simbólico para quem está aqui, para vocês que estão aqui, porque também é preciso, como diz o Fábio Borges, é preciso pagar contas, mas não vou cobrar nada de absurdo. Eu ainda estava em dúvida até há pouco sobre o valor e pensei, tá bom, vai ser 14 euros porque hoje é dia 14. E eu acho que faz um sentido para ser acessível para todo mundo, sabe? Para me ajudar também e para que todo mundo esteja aqui para que a gente continue esse trabalho. Quem quiser falar comigo, não só sobre esse workshop, eu montei já várias coisas que eu vou estar ofertando, diferente do IVP. Eu não vou mais estar fazendo só processo de coaching de 10 a 12 sessões por um valor X. Eu criei outras coisas. Quem quiser conversar, eu não vou entrar aqui nesse mérito agora, mas quem quiser, a gente faz marca uma sessão para fazer uma entrevista para eu ver o que é melhor, porque de repente até para a pessoa não é um processo de 10 a 12, ela está com um problema pontual, pequeno. Tá bom, vamos fazer só 3 sessões para a gente trabalhar esse problema? Eu acho que eu estou com alguma coisa nos meus esquemas, queria rever, tá bom. Vamos fazer o teste, a gente vê, e aí a gente faz quantas sessões você quiser, você me paga por sessão individual. Ou seja, estou criando aqui algumas coisas diferentes para ampliar, né? Para ampliar para que mais pessoas tenham acesso. Eu entendo que no IVP, eu acredito que muita gente queria ter feito o processo, mas eu também sei que não era, né, acessível a todo mundo, né? A Isabel foi minha coach, por isso que ela me conhece, Maria. Ela fez as minhas formações, ela foi a minha coach durante alguns meses, é a minha... Obrigada, Simone, muito me ajudaste e muito me ensinaste. Eu sei disso. Gratidão imensa. E muito eu aprendo com vocês, muito eu aprendo também, né? Como eu falo tudo aberto, a gente está aprendendo todos os dias, né? Quem é pequeno, eu adoro essa frase, e eu já vou terminar, vou deixar vocês em paz. Quem é pequeno quer sempre aprender, porque quer ficar grande. Quem já é grande vai continuar pequeno, porque acha que não precisa aprender mais nada. E aí vai precisar diminuir o outro, que é para ver se ele cresce mais ainda, porque ele já é grande, já se acha grande, né? Então, acho que o ser pequeno, até a gente estar aqui, eu vou estar continuando aprendendo todos os dias. Todos os dias. De coração. E vocês sabem que eu faço isso de coração. E quando eu chorei naquela pergunta, que vai... Me emociona. O que vai custar não realizar? A resposta era: não vou viver minha missão de vida. E eu estou falando disso aqui, né? Se eu não continuar nesse caminho voando solo, vai chegar lá ao final, eu vou olhar para mim e vou dizer: você não viveu a sua missão de vida. E é por isso que eu estou aqui. E aí, o último slide para vos deixar ir embora, que é gratidão. Obrigada. Gratidão também. Mais alguma coisa, pode falar. Mas eu quero muito, muito, muito agradecer a cada uma de vocês que esteve hoje aqui. Vocês não sabem o quanto é importante para o momento que eu estou a viver ter vocês aqui, porque é uma mudança, né? De novo, né? Eu estou mudando também. Ou seja, e como eu disse desde o início, ter alguém do nosso lado, enquanto a gente está mudando, muda tudo. Muda tudo. Me veio isso na cabeça, já tinha me vindo ao longo da sessão. Foi a minha irmã que me disse, a primeira vez, quando eu disse que queria me divorciar, mas que não, que isso era loucura, que não... Isso já há 7 anos, né? Matutando a ideia na cabeça, gente. Ela foi e me falou assim, cara, não é o que você quer? Eu estou do teu lado, vai. Aconteça o que acontecer, eu estou do teu lado. E quando ela me disse isso, eu falei, cara, então eu não sou louca. Então eu não sou louca de querer me divorciar. Nossa, então, ou seja, é ter alguém do nosso lado. E eu estou também agora com algumas pessoas do meu lado, inclusive minha irmã, e isso aqui é para ela.
Gratidão pela existência dela. Nem sei se ela está aí ainda. Eu estou falando, mas é. Estou aqui, estou Aí? ouvindo tudo, estou Gratidão. presente. E você sabe que eu vou estar sempre do teu lado, né? Pro que Foi der. ela que me disse, quando eu aceitei trabalhar no IVP, que eu não ia ter, só ia ter dinheiro para pagar o arrendamento. O resto eu não sabia como eu ia fazer. Ela vai fazer o que você ama. Eu te banco no resto. Ela que está pagando a terapia para mim, gente, para me ajudar nesse momento. Ou seja, isso aqui é para ela. E mesmo vivendo o que ela está vivendo agora, ela está aqui hoje. Te amo infinito e além, e outras vidas. E obrigada a todo mundo, porque vocês estão Obrigada, aqui comigo Simona, também. obrigada. Obrigada por estar aqui comigo nessa fase. Tudo vai dar certo. Simona, Obrigada. eu gostava de saber o horário do workshop de dia 24. 9h30. Que horas? Eu estou a pensar, olha só, eu sou sempre muito honesta. Eu falei com o Fábio que eu queria fazer o dia todo. Eu estou muito em contato com o Fábio está comigo também nessa mudança aí. E ele falou, Simone, ninguém aguenta mais ficar online o dia todo, não. Aí eu falei, mas eu fico. Então, assim, ele falou, faz 4 horas, 5 horas. Então, assim, entendeu? Eu não vou conseguir, 24 e 25, eu e a Isabel vamos estar Também num não vou evento. conseguir, Simone. Dia 24 Vamos não dá. ter um evento, por acaso vamos estar juntas. A menos que seja assim tardio, mas Se for à E noite, no próximo sábado, vocês se for à conseguem? noite, ok. 24 e 25 não, porque nós, eu e a Isabel, vamos estar num evento. Tá, a gente conversa depois e qualquer coisa. Se vocês duas me falarem eu quero ir, eu mudo a data. Não, mas pode ser à noite. Isabel, à noite. E sábado à noite não é mais complicado. Eu acho que é mais complicado quem tem família, quem... Tá bem. Ou pode ser um dia à noite, seria de 6 às 10, mas aí fica tarde, né? 6 às 10. Sim. 6... Ou outro fim de semana a seguir, não sei, Simone. Eu acho que sim, fim de semana a seguir. Com as outras meninas também. Vamos nos falando e a gente vai falar pelo WhatsApp. Para deixar todo mundo embora. Beijo. Talvez o fim de semana a seguir, isso seria possível. Pode ser. Posso botar o nome de vocês duas, então? Sim. Então vai ser dia 31 para mim 31. está tranquilo. Para mim Simone. também, Simone. Hã? Contem comigo. Para mim também. Eu só preciso Dia depois é do 31, contacto da Simone para poder fazer a transferência MBWay, não é? Na altura. Sim, na altura. Eu dou. A Isabel Tá te dá. Então, quer anotar agora? É muito simples. 924 012 012. Para mais informações, diz que 1. Se tiver dúvida... Não é o número de telemarketing. As primas. As primas, É um número bonito. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu vou encerrar essa gravação, que aí a gente para de... O pessoal vai dizer, gente... como é que Eu vou paro? precisar de sair, Simone, porque eu tenho outra formação a seguir.